Amém, aleluia. Hoje é dia 6 de junho de 2014. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. E hoje eu queria trazer à tona um estudo. Essa manhã, e por que eu vou trazer esse estudo? Hoje de manhã, aconteceu um fato comigo que me trouxe muita tristeza no coração. É algo que eu ainda preciso resolver hoje. E lendo a Bíblia, depois quando eu cheguei em casa, eu fui levar meus filhos para a escola, cheguei em casa, meus irmãos, lendo a Bíblia, e me veio tudo isso na minha cabeça, e eu então decidi vir passar isso aqui. Vou explicar. Eu tenho um filho, eu tenho dois filhos, um tem 7 anos e o outro tem 4 anos, ok? Vamos falar do de 7 anos. Meus filhos, eu não deixo eles verem desenhos violentos. A gente não fala palavrão em casa. Eu ensino a palavra de Deus para eles. Não falta nada para os meus filhos. Quando eu vejo que eles estão anoiados, eu procuro sempre trazer algo para distraí-los. A gente estuda. Sou uma mãe que procuro cozinhar algo saudável, bom. Põe eles para dormir no horário bom. Enfim, estou sempre atenta às coisas perigosas. Não deixo eles estarem no meio de companhias más, tanto porque eles ainda são pequenininhos. Mas gira daqui, gira dali, eu estou tendo problema com os 2 filhos na escola. O de 4 anos, hoje me veio a professora falando que ele bate nos meninos tudo e começa a chorar. Só que isso não é uma novidade, já tem acontecido já o ano inteiro, todo ano letivo, né? Já o grande, a outra professora vieram reclamando desde ontem que ele mordeu um coleguinha e não fez o para casa e faz confusão na sala. Sempre, todo ano se lamentou que ele faz confusão na classe e não deixa ninguém fazer nada. Quando hoje de manhã eu fui falar com essa professora do meu menino de 7 anos, eu falei, olha que ele não é um tipo que morde, que bate em ninguém, porque para chegar nesse ponto, o outro tem que estar levando ele ao extremo, né? Pondo ele nervoso. Essa professora é a de matemática, uma pessoa muito calma, meus irmãos. Ela vira para mim e fala, olha que ele não está só fazendo isso. Ele está picando, ele está chutando, ele começa a chutar os meninos. Ele tá falando palavrão, ele não colabora e etc, etc. Eu falei, mas como? Eu olhei pro meu filho e falei, mas como? Palavrão? A gente não fala palavrão em casa. E comecei, né? Enfim, meus irmãos, tenho que resolver isso hoje. Cheguei em casa, muito chateada, muito decepcionada. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Eu sei que nós temos o pecado original e etc. Mas por quê? Se ao menos eu fosse um tipo de mãe que colocasse esses meninos para ver desenho violento, coisas estúpidas e etc, etc, alguém poderia dizer, é sim, né? Porém, eu e o pai, a gente faz de tudo para trazer um relacionamento de calma, de paz e inocência. Eu não dou a eles nada que tire a inocência deles. Se eu vejo alguém querendo tirar a inocência deles, eu chamo a atenção. E, enfim, meus irmãos, tem a filha da minha cunhada, a menina tem 2 anos, ela começa a gritar, meus irmãos, ela começa a gritar quando ela quer uma coisa, que dá vontade de pegar essa menina e jogar ela longe. Tem a outra também, que tem 7 anos, qualquer coisinha chora, grita quando fica nervosa. O filho dessa minha cunhada, são 2 cunhadas, o filho, ontem uma professora passou perto dele, cumprimentou, ele fez de conta que não ouvia, ficou indiferente porque era zangado com uma outra criança. Enfim, meus irmãos, rebelião, 2 faces, hipocrisia. Meu filho chega em casa como uma vítima, fala que se comporta bem, que tá dando tudo certo, mas quando eu vou falar eu não posso ver as professoras, tem época até corro delas, para não ouvir reclamação. E a gente está vendo rebelião, não só nas crianças, eu já comentei várias vezes aqui daquela cunhada grávida que fuma, veio exigindo ontem para que a partir de hoje, de 2 horas da tarde até as 4, que é silêncio absoluto no prédio, porque eles têm que dormir.
sabe, com prepotência, com arrogância. A gente tem ouvido coisas. Não é que eu tô aqui querendo desabafar os problemas da minha família, porque eu sei que cada um de nós vemos coisas do gênero. E eu cheguei para Deus, eu falei, Deus, eu tô cansada. Eu tô cansada como mãe, porque o que eu posso fazer para resolver o problema dos filhos? Porque pelo menos esses, né, eu preciso resolver, são meus filhos. A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles têm que andar, para que eles não morram. Sabe, meus irmãos, eu tô cansada, meus irmãos, eu tô muito cansada. Cansada fisicamente, cansada mentalmente, desgastada de todo dia falar as mesmas coisas, de todo dia estar pensando o que eu posso fazer para fazer esses meninos enxergar que do jeito que tá não dá. Por exemplo, tem um casal na escola dos meus filhos que eles não são religiosos, Deus para eles não é importante, eles declararam com a própria boca, na nossa casa a gente não fala de religião, a gente não fala de Jesus, nós escolhemos assim, nós escolhemos de modo que nossos filhos, quando crescer, se eles quiserem achar uma religião, eles vão, mas a gente não toca no assunto, eles não sabem nem quem que é Jesus. E o menino tem 7 anos, mas é o menino mais exemplar da classe do meu filho, esse de 7 anos também. É um menino caprichoso, cuidadoso, silencioso, tranquilo, sabe? É uma gracinha, você fica assim de boca aberta, gente, mas que amor de menino. É muito bonzinho, sabe? Mas é tudo perfeito, não é que ele faz um desenho de artista no caderno, mas é tudo feito com ordem, com disciplina, com educação. A menina irmãzinha dele parece que é a mesma coisa, eu nunca ouvi reclamar de problema, sabe? E são crianças, meus irmãos, que tudo é liberado, sabe? Eles podem jogar, eles podem ver o que querem. Então você para e fala, meu Deus, que luta, né? Se eu ao menos fosse uma mãe que deixasse meus filhos verem desenhos violentos na televisão, podia justificar, mas não é isso. E a rebelião, meus irmãos, é rebelião. Nós temos que orar muito, meus irmãos. Nós temos que orar muito, muito. Eu como mãe sei o que eu tenho que fazer até certo ponto, mas uma coisa é certa, a gente precisa orar, porque assim como eu estou colocando para vocês o meu caso, eu sei que tem gente aqui que está combatendo com o pai, como eu combati quando era jovem, tinha 20, 30 anos, meu pai sempre na rebeldia, no pecado. Tem gente que está tendo problema com mãe, com irmãos, com marido, com mulher, com a esposa, no caso, né? Eu sei que tem gente aqui tendo luta no trabalho. Nós temos luta, nós vemos rebelião em todo lado, não tem jeito. Se você que está me ouvindo é uma professora de escola, na escola que você dá aula, você vai ver tanta criança ou adolescente rebelde. E a rebeldia, ela lastrou mesmo, ela lastra. Então nós temos que orar, meus irmãos, para que Deus dê estrutura a nós, para sabermos como lidar com a situação, para que Deus nos revele o que realmente temos que fazer. Nós temos que entender que o maior perigo, se você é pai ou mãe, ou se você tem em custódia uma criança, o maior perigo que existe, meu irmão, minha irmã, é você deixar a criança do jeito que ela está. Se a criança está praticando coisas erradas, a gente deixa. O coração, ele vai sendo cultivado. O coração, ele vai sendo cultivado, meus irmãos. Então a criança, ela ainda está aberta para que a gente possa corrigi-la, porque a Bíblia respalda que nós podemos corrigir as crianças, consertar os caminhos dela, ensinar o caminho que ela tem que seguir para que ela não morra. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, se eu não me engano, muito sobre criança. Porque a criança, ela está na idade chamada da inocência, mas a cada dia a inocência está sendo perdida de modo muito forte. A verdade é que a partir do momento que a inocência se vai, essa inocência que é como um reloginho, né, como um despertador que está com o tempo marcado, quando ela acaba, é instantânea, a criança não pode mais ser justificada. Ela perde a inocência. Eu creio que a inocência é um bônus extra que Deus, de algum modo, na sua justiça, Ele deu a cada um de nós. Mas o dia que esse bônus extra se vai, a criança não tem mais. Ela é considerada diante dos olhos de Deus como um adulto.
E sabe qual que é o maior dos problemas? Quando o coração ainda jovem cultiva o mal, ele tende a complicar-se ainda mais, ele tende a rebelar-se ainda mais, ele tende a ficar cada dia pior, até que ele atinge um ponto crítico. Ou ele vira mal, e aquela pessoa realmente vira mal, porque ela está tão entregue a seus próprios pecados, às suas próprias paixões e concupiscências, que ela realmente vira mal. E ali para ela ouvir a palavra de Deus é praticamente impossível. Ou então a pessoa ela vai crescendo, o coração, o que ele tem, ele se cultiva naquilo. Se você pega um pedaço de terra, meu irmão, e começa a cultivar ele com a semente de tomate, não vai nascer tomate. Aí você muda o tomate, muda a semente. No próximo ano você vai ver um outro cultivo, mas quem sabe aparece algum tomatinho em giro. Então é assim. O coração é um músculo, né? Diz que é como um músculo e ele precisa ser trabalhado, mas até mesmo a nível espiritual, se a gente ainda tem nas mãos a oportunidade de cultivar a inocência da criança e ali a gente mostrar o caminho e desviar ela para o caminho justo, a gente pode ter a esperança que ela vai conseguir superar aquilo. Mas se a gente não liga, se a gente não dá, não interessa, ela vai cair cada dia mais no que o coração está inclinado. A palavra inclinar ela é muito curiosa, né? Você vê tudo que está inclinado, ainda que seja 1% daquela diferença do ângulo reto, ela tende a cada dia pesar mais para o lado que ela está inclinada, até que um dia aquela coisa cai, e se cai, ela cai exatamente do lado ao qual ela se inclinou. Então, a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje é um alerta. É um alerta contra a rebelião que está dentro do coração do ser humano, desde que ele nasce. Por causa do pecado original, sim, que é uma coisa que nós sabemos. Eu quero ler alguns textos com vocês. E que o Espírito Santo guie em nome de Jesus o que está sendo dito aqui. E eu gostaria de pedir, meus irmãos, de todo o meu coração, mais uma vez, que a gente começasse a orar ao Senhor, pedindo a Ele para tirar a rebelião do nosso meio, mas principalmente dos nossos corações, porque se ainda tem rebelião na nossa vida, que o Senhor venha tirar, porque esse é um câncer espiritual e ele tem corroído, comido, destruído o ser humano. A rebelião. Deus é justo e Deus ele mostra que ele detesta quem é rebelde. Ele detesta essas pessoas que vão sempre contra ele. Eu provo isso para vocês aqui num texto do livro de Mateus, capítulo 12. Presta atenção, meus irmãos, em cada palavra que está sendo dita aqui pela boca do próprio Jesus. Olha, acusação contra Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam os filhos de vocês? Por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo,
Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não serão perdoadas. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que têm falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras vocês serão condenados. Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Olha, Jesus conhecendo-lhes o pensamento. Não pense que fazer coisa boa e acha que pode enganar Deus vai resolver a vida. Olha aqui o que Deus fala lá em Deuteronômio. Vamos descarregar a Bíblia aqui hoje. Deuteronômio, versículo 29. Capítulo 29, versículo 16. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afastou do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento e invocar uma bênção de Deus sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Oh, meus irmãos, aleluia! Que o Senhor venha ser louvado, meus irmãos. Deus, Ele não gosta de um coração rebelde. Como é que pode uma pessoa que adora um ídolo virar para Jesus e pedir uma coisa para Jesus em nome de Jesus, meus irmãos, e continuar seguindo seus ídolos conscientemente? Nós temos dois caminhos aqui hoje de pessoas idólatras. Tem os idólatras ignorantes, que são como um gado, né? Que eles vão ser levados. Eu não estou falando de uma religião específica, vamos colocar os idólatras em geral. Olha, tantos idólatras tem. Então eles vão como um gado, né? Como um cavalo que tem aquela viseira. Então eles olham só para aquela direção, eles não querem pensar, eles não querem refletir, eles não querem aprender, eles não querem conhecer, eles não fazem força para entender nada. Se você fala com eles, sim, não, aham, e fica por isso mesmo, e eles caminham rumo à perdição, na ignorância, mas na preguiça e no conformismo. E essas pessoas, meus irmãos, Deus não tem como simplesmente, vou perdoar. Por que Deus tem que perdoar? É como se eu quisesse ganhar a minha vida sem trabalhar e me apoiar nas costas de uma outra pessoa. Conscientemente disso, eu vou caminhando. Eu não quero fazer força, eu não vou levantar para pegar um copo d'água, eu não vou levantar para fazer nada. Aquilo que me diz tá bom. A gente não pode ser assim na vida. Então esses idólatras que estão caminhando nesse segmento são pessoas também condenadas. Porque Deus diz, Ele é justo, Ele conhece o coração do homem. Se o coração da pessoa está inclinado para preguiça, para comodidade, ela tem como responder diante de Deus, porque Deus vai perguntar para essa pessoa um dia, por que você simplesmente não procurou saber realmente o que você adorava, o que você seguia? Só porque talvez você recebeu um milagre ou outro é o suficiente para justificar. Diante de Deus, meus irmãos, não tem desculpa. Porém, aqui está falando daquele cujo coração se afastou do Senhor.
para já adorar outros deuses, ouvir a palavra desse juramento, no caso, as leis, o mandamento de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque serve para nós, antes que está lá em Deuteronômio, serve para nós se afastar e dizer, e pedir, invocar palavras, bênçãos sobre si mesmo, e dizer que está em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Essa pessoa trará desgraça sobre si mesma, porque tem idólatra que conhece a palavra de Deus, antes conheceu a palavra de Deus, mas decidiu mudar o seu coração para seguir outros deuses que sabe lá por quê. Aliás, se sabe por quê, meus irmãos? Muitas pessoas, elas abandonam o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo porque elas não receberam as bênçãos que os corações delas tanto cobiçaram. Aí eu não vou mais na igreja não, porque eu não consigo casar. Eu tenho que arrumar um marido crente, mas eu não consigo arrumar um marido crente, então eu vou pro mundo, eu vou para outra igreja. Ah, eu quero fazer sexo, eu tô com 30 anos já e eu não consigo casar, então eu vou para outra igreja e eu vou fazer aquilo que eles fazem lá. Mas eu conheci a palavra de Deus, mas não me interessa, não está funcionando na minha vida, eu não tenho bênção de Deus na minha vida. Ah, eu vou mudar de religião porque eu não consigo trabalhar. Eu já estou desempregada há tanto tempo, nada dá certo para mim, significa que essa religião aqui não vale nada. E vou seguir outros deuses. Aí chega lá na outra religião, começa a seguir os deuses dele, a vida continua do mesmo jeito, aí ele começa a barganhar com Deus. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá um emprego. Tanto é que eles falam de Deus também, vão pôr todo mundo na roda, vão pedir para Deus e para o ídolo. A Bíblia diz claramente que essa pessoa atrai maldição sobre si mesma e não será perdoada. Aqui nós estamos falando, meus irmãos, de apostasia, de desviamento de coração. A gente vê como que o coração ele vai crescendo com o passar dos anos e como que as pessoas vão mentalmente mudando. E aqui a gente tem que pedir a Deus de todo o coração, para que Deus abra os nossos olhos, abra o olho dessas pessoas. Sempre em Deuteronômio 29, versículo 2 fala: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha, o Senhor ainda não deu entendimento a muitas pessoas também. Mas em contrapartida, sempre em Isaías agora, olha o que está falando aqui. Deixa eu encontrar porque eu perdi. Ai, eu perdi, meus irmãos. Agora, olha só como é que Deus ele fala, olha. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes à sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as raízes apodrecerão. As suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a sua ira, a ira do Senhor, acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a sua mão para os ferir. Oh, meu Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Olha o que Isaías grita, dizendo sempre em Isaías capítulo 6, versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Oh, meus irmãos, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vai, diga isto a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos. E não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Meus irmãos, o Senhor, ele ainda não tinha aberto os olhos do povo de Israel, quando ele fala lá em Deuteronômio, justo, que vocês passaram pelo Egito, viram todas as obras, os milagres, as proezas, e os seus olhos não viram, seus ouvidos não viram, seus corações não perceberam. E mais aqui na frente, Isaías fala a mesma coisa, né? O povo ali já estava no meio de uma rebeldia realmente extrema. E ali, depois de um tempo, Isaías, no chamado, foi quando ele foi chamado por Deus, ele grita quando ele entende: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aí os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu Jesus, né? Porque ali o rei, o Senhor dos exércitos é Jesus, né? E aqui Deus fala para ele, Deus explica para Isaías: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Por que que Deus, ele fez isso com aquele povo? Por que que Deus, ele não permitiu que aquele povo visse, ouvisse, ou o coração fosse aberto e eles fossem curados? Porque era um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que viu milagre, viu prodígio, viu Deus combatendo por eles, Deus lutando por eles, Deus fazendo tanta coisa por eles. E mesmo assim o povo foi rebelde. Em pregações anteriores, meus irmãos, não sei se vocês se lembram, eu sempre cito que o povo, quando passou pelo Egito, pelo deserto com Deus, sempre que blasfemava, o povo já tinha natureza rebelde de blasfemar. Eles chegaram a amaldiçoar até o maná que Deus desceu dos céus. A Bíblia diz que era comida de anjo. E o povo amaldiçoou. Todo dia a gente está comendo esse maná maldito. E ali eles começaram a exigir cordonizes, exigiram água. E quando tinha sol não vai bem, aquilo não tá bom, não sei o que não tá bom. E eles ficavam falando, xingando, reclamando, murmurando, blasfemando. Povo rebelde. É por isso que Deus não permitiu, então, que eles vissem. Porque Deus iria intervenir diretamente na vida, na alma daquelas pessoas. Se o coração delas, meus irmãos, estava inclinado para o mal, toda geração que saiu do Egito para cruzar o deserto, com exceção de Moisés, Jericó e, se eu não me engano, uma outra pessoa, toda aquela geração morreu. Até por fim Moisés foi retirado antes de tomar posse da terra prometida. Deus permitiu que ele só visse. E só Jericó e um outro, e a nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto, é que entraram na terra prometida. Pessoas que provavelmente acreditaram, pessoas provavelmente que não tinham o coração inclinado para a rebeldia. Sabe, meus irmãos? Desde pequeno, meus irmãos, desde pequeno a gente cultiva a terra do nosso coração. É isso que eu estou querendo falar. Eu li vários textos, eu falei um monte de coisa, mas no resumo é isso que eu estou querendo colocar aqui nesse vídeo. Que o homem é rebelde por natureza. Sabe, Deus, ele chega a um ponto que ele abandona aquela pessoa. E aquela pessoa não enxerga, ela não ouve, ela não entende. Você fala com idólatra. Você fala com idólatra, você está pecando, você está indo para o inferno, você vai morrer. A minha fé é grande demais. Você não entende a resposta que a gente escuta. Disso para pior.
Então, só para fechar, eu vou fechar com o livro de Isaías, capítulo 2, do versículo 12 em diante. O dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Por que eu vou ler isso? A gente fala, você está lendo muita coisa no Velho Testamento, a gente fala muito de Israel, do povo de Israel, mas eu fui lá na parábola de Jesus. O Jesus próprio profetizou, que a gente leu aqui. O coração deles não sente, os olhos não veem, o homem que está inclinado para o mal não pode falar coisa boa. E aqui eu fecho com o dia do Senhor, porque Deus até então ele tem entregado esse povo às suas paixões. Mas isso tem uma consequência, e a consequência é essa. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro forte. Olha, torre imponente nos dias de hoje, a gente pode pensar, tem algum arranha-céu, hein? Todo muro fortificado, para todo navio mercante, todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata, os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro, em suas narinas, que valor ele tem. E aqui termina esse capítulo. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro, em suas narinas, que valor ele tem. Os idólatras confiam nos homens. As pessoas arrogantes, orgulhosas, confiam em homens, confiam em si mesmas, confiam em tudo aquilo que satisfaz a paixão do coração deles. Muitas vezes o idólatra, ele quer continuar a idolatria porque naquilo que ele vê, que ele vive, que ele segue, que ele crê, ele não tem ninguém falando, você está indo para o inferno, que você está prostituindo. Você está indo para o inferno porque você está assistindo uma novela que traz maldição para sua casa. Você vai para o inferno porque você está falando mal da vida dos outros. Você vai para o inferno porque você está fazendo tudo errado, está embrulhando, está roubando do governo, está roubando do seu operário. Sabe, o idólatra, ele não escuta essas coisas que normalmente o cristão renovado escuta. O idólatra, ele não escuta, você é pecador, você é maldito desde quando nasceu e você precisa se arrepender das blasfêmias, do pecado, do seu orgulho, da sua ganância, da sua prepotência. Essas pessoas, elas não ouvem isso. Você vai num local onde tem cultos idólatras, você vai escutar só bênção, bênção. Vamos rezar sem Ave Maria e 10 Pai Nosso. Então é quase que um mantra. Por isso que eu disse, são pessoas que estão com cabresto na cabeça. Elas vão seguindo a mesma estrada, elas não param. Porque ao mesmo tempo que elas estão seguindo aquela estrada, meus irmãos, elas conseguem continuar a satisfazer todas as suas vaidades da carne. Isso serve para os idólatras, que não são idólatras de estátuas, de escultura, mas são idólatras do seu carro, são idólatras da sua casa, são idólatras do seu próprio corpo, porque devem estar sempre em forma. São idólatras, ó, meus irmãos, do dinheiro que ganham. São idólatras dos filhos, são idólatras do marido, são idólatras da mulher, são idólatras da propriedade que tem, são idólatras do trabalho que tem. Aquilo tudo que eles têm é mais importante do que Deus na vida deles. E são arrogantes,
são os donos, os patrões do mundo, são pessoas que a cada dia estão sendo envolvidas no pecado e elas não têm tido noção do quanto elas estão enroladas. É como alguém que vai descendo numa areia movediça. Mas como eles não se movem na vida deles, eles continuam sem perceber que estão descendo, estão entrando cada dia mais dentro do poço da areia movediça. E eles não estão percebendo, eles não se movem naquilo que eles creem, eles não investigam, eles não querem buscar, eles não pensam, eu estou com o coração inclinado para o mal. Não! Tá cômodo, tá bom, tá legal. E eles continuam caminhando nessa estrada, comodamente. Uma vez eu ouvi dizer que sapo mata, que se alguém quer matar o sapo, eles têm que pegar o sapo, colocar dentro de uma panela com água fria, ligar o fogo na chama baixa e deixar aquilo esquentar aos pouquinhos. Quando começa a ferver, o sapo tá tão estonado, tá tão ali acostumado com aquela situação, com aquele ambiente, que ele não tem mais como saltar. Quando começa a ferver, ele morre. Porque se você pega o sapo e já joga ele na água fervendo, ele salta. Eu ouvi isso, eu não sei se é assim que mata sapo, mas aqui Isaías está falando isso. Que Deus, ele vai fazer, ele tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Eu considero que é como se Deus tivesse uma panela gigante, com todos os orgulhosos e altivos, com seus próprios corações inclinados para suas próprias paixões. E essa panela, a água está esquentando aos pouquinhos. E essas pessoas estão achando gostoso, a água está quentinha, está morninha, está fresquinha. E a vaidade do coração deles não permite que eles enxerguem que essa panela a qualquer momento vai ferver de corpo, de uma vez só, bum! E ali não vai ter mais como saltar. Meus irmãos, comecei falando de criança, estou terminando falando de gente rebelde. Falei muito de idólatras. E eu coloquei os idólatras não só na categoria dos idólatras de imagem, de escultura, mas dos idólatras da sua própria vida, do seu próprio ego. Para fechar a categoria, hoje nós temos muitos que dizem cristãos que são idólatras da sua igreja. E às vezes essa igreja ela está apostatada. Ela está mais preocupada com o sucesso do cantor gospel que faz parte dela, em gravar CD e fazer show dentro de estádio de futebol, do que em consertar e curar a vida dos seus fiéis. A gente sabe o caso da apostasia. Meus irmãos, a Bíblia diz, parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro, e em suas narinas que valor ele tem. Aviso, alerta, Deus em Isaías, ele deixa o dia do Senhor, a ira, mas ele deixa falando, para de confiar no homem. Você fala, então eu não vou confiar nessa pregação, porque é um homem que está falando, um ser humano que está falando. Mas eu estou falando aquilo que Deus está falando na Bíblia. Você é livre para confiar no que você quiser. Aqui está claro que se fala do juízo final. Isaías capítulo 2, do versículo 12 ao 22. Meus irmãos, preste atenção. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. A gente tem visto falar nos bunkers construídos em todo o mundo, de empresas especializadas em criarem os bunkers, que são os abrigos subterrâneos. Tem bunkers escondidos a todo tipo de profundidade. Hoje, quem é muito rico consegue comprar um bunker de luxo, mas quem é mais simples faz as economias e compra um bunker mais simples e se esconde, vai para uma floresta, vai para uma zona deserta com aquele arsenal ali com bunker e acha que está protegido. Porém a Bíblia diz que não vai ter jeito não, meus irmãos. Ele fala ali, para todo navio mercante, todo barco de luxo, a arrogância dos homens será abatida. Hoje tem pessoas que confiam nas suas riquezas. Você vê realmente barcos de luxo que você fala, uau! Basta ver lá, a gente sempre vê documentários de Dubai, né? Os sheiks de Dubai, que pegaram os iates mais caros do mundo, que sempre parece uma casa galejante. Porém a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus ele vai julgar por terra toda a arrogância dos homens. Não tem jeito, meus irmãos. O dia do juízo está chegando. E se você quer escapar desse dia, conserta a sua vida, coloca ela no eixo, porque o arrebatamento está às portas e a única coisa que pode nos salvar do dia da ira do Senhor é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, meu irmão, vai ser só caos,
tristeza, dor e sofrimento, angústia e ranger de dentes. Essa terra vai virar um inferno. A Bíblia diz que tem 4 demônios presos no fundo do rio Eufrates. São 4 grandes anjos que foram acorrentados ali. E eles vão ser soltos para atribular a terra. Diz que vai ser liberado um demônio, se eu não me engano, chama Apoleão, com um exército de 200 milhões de demônios com eles. Vão ser liberados nessa terra. Eu não consigo imaginar o que vai ser, meus irmãos. Se os seres humanos eles vão ver com os próprios olhos os demônios se manifestando. Se essa terra vai virar um filme de terror, zumbi, que sabe o quê. Mas seja o que for, meus irmãos, vai ser uma coisa terrível. Diz que as pessoas que aceitarem a marca da besta, elas vão ser atribuladas 5 meses por como que gafanhotos que vão fazer feridas terríveis na pele das pessoas, vão dilacerar as pessoas e elas vão morder a língua de tanta dor, vão procurar a morte por 5 meses e não vão morrer, que sabe lá por quê. A Bíblia fala, meus irmãos, que vão cair do céu chuva de granizo, de pedras de 35 a 45 quilos. Que casa, que telhado pode suportar, meu irmão, uma queda dessa de pedras de 35 quilos caindo na cabeça do povo? O sol ele vai queimar as pessoas. As pessoas elas vão ter câncer de pele. Meus irmãos, a Bíblia fala do bramido do mar. A Bíblia fala que a água se tornará em sangue, que vão cair como que meteoros nessa terra e vão contaminar as águas com absinto. Então as águas doces vão ser contaminadas e a água do mar vai ser contaminada e não vai sobrar nenhum ser que vive ali dentro. Meus irmãos, a Bíblia fala que não vai ter uma ilha que vai continuar a mostra, porque Deus ele vai abater as ilhas e elas vão desaparecer. Diz que as montanhas todas da terra vão ser aplainadas, Deus vai sacudir essa terra. Se você realmente quer participar disso, o que eu posso te dizer então? Mas se você quer escapar disso, meus irmãos, é tempo de deixar o coração rebelde por terra e de com muito desespero clamar ao Senhor e pedir a Ele que te perdoe, que te ajuda. Como disse Isaías. Isaías, quando ele entendeu, meus irmãos, quando ele entendeu naquilo que ele estava se enfiando, ele grita desesperado, ele entende, ele fala, ai de mim, eu estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jesus é bom, Jesus é doce, Jesus morreu na cruz, Jesus é o Salvador, o Redentor, mas Jesus, ele vai vir com ira para tomar posse daquilo que é dele de direito. No dia do Armagedon, ele vai descer com seus santos e ele vai combater o mal, ele vai destruir o mal, meus irmãos. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz. Só por curiosidade, já foi relatado cientificamente que as águas do rio Eufrates já estão se secando. Se vocês pesquisarem pela internet, vocês vão ver que está escrito isso lá. Que as águas, o nível do rio Eufrates está baixando. Meus irmãos, é lá no fundo desse rio, é lá não sei aonde nesse rio, que estão acorrentados esses 4 anjos. Deus, quando ele julgou Satanás na terra, quando Satanás cai com seus anjos, alguns deles foram presos no abismo, porque eram tão perigosos, tão poderosos, que Deus mesmo os prendeu. Os anjos de Deus, Deus mandou o anjo dele prender esses anjos acorrentados ali no abismo. Porque talvez se esses demônios estivessem soltos na terra, não tinha mais uma alma que fosse aqui. Mas depois que o arrebatamento acontecer e começar realmente a grande tribulação, não vai ter nada. Deus não vai resparmear absolutamente nada. Deus ele vai virar as costas para esse planeta, ele vai deixar o juiz dele cair nessa terra. Ele vai deixar o juiz dele cair nessa terra. E até quem aceitar Jesus depois disso, meus irmãos, vai pagar com a própria vida e vai pagar muito caro. E vai ver coisas terríveis. A ponto que a Bíblia diz lá no Apocalipse que Deus enxugará toda lágrima dos olhos. Deus vai consolar aqueles que vão vir da grande tribulação. A Bíblia diz: o sol não vai mais queimar a sua pele. Então não pense que aquele que não aceitar Jesus e ficar para trás, ele vai simplesmente ser enforcado ou vai ser degolado.
que vai vir um soldado, vai abrir a porta da sua casa, vai falar, você aceita Jesus? Não. Você nega Jesus? Não. Você nega Jesus? Não. Ah, você não nega Jesus? Não? Acorrenta ele, põe uma algema nele, joga você dentro de um camburão, te leva para um centro qualquer, uma prisão qualquer, te tira do camburão, já te coloca no corredor, caminha com você, te entra com você numa salinha, te bota de joelho no chão, com o pescoço na guilhotina e bum, corta ali e resolveu. Bum, não! Satanás é cativo, é cruel. Ele quer matar, roubar e destruir. Você pode ter certeza que todos os santos da grande tribulação, eles vão ser torturados, meus irmãos. A gente vê o tempo de Hitler, Mussolini, o tempo do Império Romano. Nunca, eles não foram resparmeados. Olha que Roma jogou os mártires dentro da arena para ser devorado por leões. Com crianças, meus irmãos. Tem as histórias contando dos mártires e tem um trecho que diz que as mães e os filhos eram a família inteira jogada na arena e as crianças olhavam para cima. Quando eu lembro disso me vem de chorar porque me parte o coração. As crianças, elas olhavam para cima, via aquela multidão eufórica, desesperada, gritando, que queriam ver um espetáculo dos leões comendo. E as criancinhas olhavam para a mãe sem entender o que está acontecendo. Mamãe, por que eles estão assim, gritando? Diz que a mãe virava, batia no peito da criança e falava assim, ô meu amor, não preocupa não, logo vai acabar. Logo vai acabar. Meus irmãos, eu não tenho mais o que dizer depois disso. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras, meus irmãos. Mas é isso que está reservado para quem ficar. Você consegue imaginar, meus irmãos? E de repente, abriam-se as portas. Dizem que eles deixavam os leões sem comer por vários dias. E quando eles soltavam aqueles leões, eles vinham, meus irmãos, em cima daquelas pessoas. Você consegue imaginar, meus irmãos, um leão te separando o filho, a filhinha da mãe? Aquela mãe, enquanto era mordida na perna, no braço, por um pequeno segundo ela conseguia ver o filho sendo estraçalhado por outros leões e a criança desesperada, agonizando, meus irmãos, porque eles não negaram a Cristo. É isso que está para acontecer, meus irmãos, na grande tribulação. Não pensem vocês que as crianças vão ser resparmeadas. A criança que perdeu a inocência, meu irmão, se você é um cristão com um filho assim, provavelmente essas crianças vão sofrer como aquelas crianças sofreram na época da aquisição, como se fala, da perseguição da Igreja Católica. Inquisição. Meus irmãos, eu encerro essa pregação, eu não ia tão longe como eu fui. Meu pensamento inicial era falar máximo 15 minutos, mas caminhou para isso, glória a Deus, assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Mas a verdade é que o tempo está curto, meu querido, minha querida. Não permita que a rebelião tome conta do teu coração. Não permita, meu querido, minha querida. E peça a Deus que te dê misericórdia daqueles que estão ao teu redor, ao qual os corações estão cheios de rebelião, de indiferença. Clame a Deus por essas vidas, meus irmãozinhos. Se vocês têm crianças, clame a Deus por sabedoria. Clame a Deus, meus irmãos, para que Ele possa estar alcançando as almas perdidas nesse mundo. Pessoas boas, pessoas honestas, muitas das vezes, mas que estão caminhando com a viseira nos olhos. Estão seguindo o gado, a multidão. Não preocupam em perguntar, muitas das vezes estão conformadas com a vida, achando que está tudo bem e está tudo mal.
Eu quero deixar a santa bênção do Senhor com vocês. Eu vou encerrar esse vídeo agora. Eu não tenho mais o que falar. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor os dê sabedoria, força, entendimento, capacidade, um coração contrito, um coração realmente, meus irmãos, completamente quebrantado, para que o Senhor possa usá-los em oração, em jejum. O tempo está chegando ao fim e que a gente não possa contemplar com os nossos olhos a ira do Todo-Criador, do Santo Senhor dos Exércitos, que a gente não veja essa ira cair sobre nós. Que o Senhor abençoe a todos. Amém, amém, amém.